Todo técnico fala sobre se movimentar em campo, correr bastante e dar duro em campo. Já eu digo, não corra tanto. Futebol é um jogo para ser jogado com o cérebro. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Não pode chegar nem muito cedo, nem muito tarde. Fala, criançada! Para quem não me conhece, meu nome é Luíse e esse é mais um vídeo do canal Lou Livros. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre essa obra maravilhosa, a biografia de Johan Cruyff. Eu sei, vamos lá, vamos bater palma, isso aí, tudo certinho. Eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo. Esse é mais um do quadro Biblioteca das Torcidas. E eu já vou avisando aqui que ele tem uma diferença em relação aos outros. Os outros vídeos desse quadro eu sempre mencionava que eles serviam tanto para um leitor comum quanto para os amantes do esporte. Esse aqui em particular ele vai se tratar de uma declaração de amor ao futebol, a Johan Cruyff, ao Barcelona, ao Ajax. Então, caso você não esteja muito interessado, não curta muito futebol, eu recomendo que você assista os outros vídeos do canal. Não que você não possa aproveitar muita coisa que eu vou falar aqui, mas hoje é a vez do Johan Cruyff. Essa semana completou 5 anos que nós perdemos o Johan Cruyff, ele que foi um cara muito importante para o futebol. Então a gente vai conversar sobre essa obra maravilhosa aqui, que é a biografia dele. A biografia é da editora Grande Área, ela tem um prefácio aqui da edição brasileira do Tostão, que ele vai falar quando ele encontrou com o Cruyff fazendo a cobertura da Copa de 2010, e vai tratar assim, basicamente de todo o período ativo da vida dele, como jogador, como técnico e como dirigente de futebol. Então a biografia é dividida em 14 capítulos e o Cruyff ele vai falar detalhadamente sobre esses períodos da vida dele e todas as coisas que marcaram ele, tanto quanto o homem Cruyff, quanto o jogador e a própria família também. Então, sem mais delongas, vamos à trama. Galera, o Johan Cruyff, ele era um holandês da classe trabalhadora, os pais dele tinham uma quitanda, então ele passava a maior parte do tempo fora de casa jogando bola, quando ele não estava ajudando os pais. Ele vai mencionar que não sabe de onde ele herdou o talento, porque o pai, embora fosse um fã ferrenho do Ajax, ele nunca jogou profissionalmente, e ele tinha um tio que havia jogado assim um período no clube, mas que fora isso não teve ninguém que se sobressaiu tanto. E ele era aquele típico garoto, que a gente vê hoje em dia, que não larga a bola de jeito nenhum. Ele levava a bola até para a escola, e mesmo quando não estava no período de recreio do intervalo, ele costumava ficar passando a bola de um pé para o outro, debaixo da carteira, e às vezes os professores até expulsavam ele de sala porque ele estava atrapalhando. Então, quando não tinha essas oportunidades, ele ia jogar bola na rua. E aí tem um trecho bem bacana, onde ele vai falar que ele morava num bairro chamado Vila do Concreto, que era um projeto de casas populares feitos ali na Primeira Guerra ainda, e que ele vai dizer que aquele período que ele jogou nesse terreno ajudou bastante, porque a gente já nota aí um pouco da esperteza do Cruyff em algumas coisas. Por exemplo, ele diz que você cair no concreto dói, então é muito bom que você evite esse tipo de contato, então você tem que ser mais ágil, você tem que ter mais equilíbrio. E quando você está jogando no concreto, a bola ela vai e toma trajetórias e ângulos bem esquisitos. E aí mais tarde na carreira as pessoas diziam que ficavam impressionadas com o fato dele dar passes e dominar a bola de ângulos que ninguém estava esperando. E ele vai mencionar que esse período na Vila do Concreto foi fundamental. O Johan Cruyff, ele tem uma relação muito estreita com o Ajax. E aí quando eu vou falar uma relação estreita, é bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Geralmente quando o jogador vai para a categoria de base, a gente fala que ele foi cria, mas o Johan Cruyff literalmente foi cria do Ajax. A gente tem que entender que ali pelos anos 60, 70, o futebol não era nada parecido com o que a gente tem hoje. Essa coisa do glamour, essa coisa do clube fechado, um pouco distante ali da comunidade. O pai, ele via todos os jogos do Ajax ali no Demir Stadium, o antigo estádio do clube, e o Johan Cruyff trabalhou no Ajax muito antes dele ser jogador da base do clube. Ele tinha um colega chamado Henk Engel, e um dia o pai, que tinha a quitanda, resolveu levar frutas para os jogadores lesionados e levou o Johan Cruyff com ele. Então ele acabou conhecendo o Engel, que era o jardineiro do clube, e aí eles fizeram essa amizade e ele permitiu que o Johan trabalhasse ali fazendo pequenos trabalhos. Ele não era oficialmente um funcionário, mas ele estava sempre ali naquele ambiente, E ele tinha acesso irrestrito ao ambiente do clube, ele podia jogar no campo, e de vez em quando ele era chamado pelos jogadores profissionais para poder completar o time. Isso é uma coisa bem interessante, porque vai contar muito pra gente da história do futebol. Se
Se hoje em dia a gente fala muito da importância da dedicação exclusiva, que o jogador tem que se cuidar, mesmo estando de férias, antigamente os jogadores precisavam exercer uma outra atividade remunerada. A maioria não era atleta em tempo integral. Para vocês terem uma ideia, quando o Cruyff assina o primeiro contrato profissional com o Ajax, ele é apenas o segundo jogador a fazer isso. O primeiro foi o Piet Keizer, que era ala esquerdo do clube, que era 4 anos mais velho que o Cruyff. E, inclusive, quando o Piet Keizer estava começando, ele muitas vezes fazia refeições na casa do Johan, porque ele morava ali um pouco distante do Demir, e quando ele acabava o expediente, não dava tempo dele voltar para casa, né, e depois retornar para o treino. Então ele comia ali junto do Cruyff, e ele acabou conhecendo vários outros jogadores assim, tendo essa relação bastante estreita. Isso mostra pra gente que ele teve um carinho pelo Ajax que é muito mais profundo do que o torcedor comum que vai ao estádio, né? Ele praticamente cresceu ali e passava todo o tempo dele treinando no clube, jogando com os outros jogadores. E ele vai mencionar também que essa relação ajudou muito na transição dele da base para o profissional, porque diferente dos outros rapazes, ele não ficava intimidado com essa transição, já que ele já tinha jogado uma pelada ou completado o treino com muitos daqueles caras ali, casca grossa, e agora ele era mais um deles, né? O Cruyff, depois de um tempo, ele vai entrar para a base do Ajax, e ele era de longe ali o que mais se destacava. E ele vai mencionar que ele teve vários treinadores que marcaram muito a sua vida, né? Mas aqui nesse período ele vai falar de 2 deles que foram fundamentais não só para o Cruyff, mas também para a seleção holandesa, né? Ele diz que a laranja mecânica ela foi criada muito antes da Copa de 74. Ali o que estava sendo feito na base do Ajax e dentro do clube foi o estopim para o que impressionou e chocou o mundo na Copa de 74. Então ele vai primeiro mencionar a importância do treinador, o Gianni van der Veen. O Gianni van der Veen era um cara que valorizava muito a técnica e a tática. A gente vinha ali nos anos 60 de um futebol muito marcado pela força, né, principalmente com a Inglaterra campeã do mundo, e o futebol inglês era referência. Então o Gianni van der Veen ele procurou trabalhar mais os fundamentos e ele trouxe uma característica que o Cruyff adotou para sempre na metodologia de treino dele, que era sempre estar com a bola no pé, né? O Gianni ele sempre trabalhava os fundamentos do futebol, né? O domínio, o passe, e aí ele queria que os jogadores tivessem contato com a bola a maior parte do tempo, e o Cruyff levou isso posteriormente. Ele dizia que os jogadores precisavam ter habilidades bem apuradas e ele insistia nisso, por isso a bola não poderia estar ausente do treino de jeito algum. E aí o Gianni ele meio que criou esse ambiente para quem viria depois dele, que é o Rinus Michels, esse senhorzinho maravilhoso. A gente fala muito do Cruyff quando lembra da laranja mecânica, mas ela não teria sido o que ela é sem o Rinus Michels. Ele é simplesmente considerado um dos monstros da história do esporte, um treinador revolucionário, e o Rinus Michels ele tinha uma característica bem curiosa. Ele prezava muito pela disciplina, mas não essa coisa autoritária de que só ele dava opinião, mas ele queria que os jogadores eles seguissem um padrão de jogo. Então, o posicionamento dos jogadores era algo fundamental para o Rinus e também a profissionalização do clube. Ele brigou durante muito tempo para blindar os jogadores de qualquer tipo de coisa relacionada ao dirigente, que às vezes não estavam muito interessados ali no clube, no desempenho dos atletas, e ligavam mais para dinheiro, né? E ele brigou muito para que os jogadores pudessem treinar em tempo integral, para assinar contratos ali profissionais. E a partir dali o Ajax foi se desenvolvendo. É importante ressaltar que hoje em dia o Ajax ele é um dos maiores clubes da história. Ele é simplesmente um clube marcante, né, por tudo que envolveu ele, não só pelo Cruyff, mas muitos caras jogaram lá, por exemplo, o Frank Rijkaard, a galera vai lembrar dele do Barcelona depois. E na época em que o Cruyff entrou, o Ajax ele era um clube mediano. Ele vinha ali de muito jejum, né, o clube estava brigando para não cair quando o Michels assume, e depois ele foi criando esse ambiente propício e aí transformou o Ajax numa potência. Eles chegaram à final da Copa dos Campeões da Europa, perderam para o Milan de 4-1, e depois em 71 eles finalmente conseguiram conquistar a Copa dos Campeões ali com o Rinus, que a gente chama de Champions League hoje em dia. Depois o Rinus acabou saindo, indo para a Espanha, que depois vai influenciar na decisão do Cruyff, né, de deixar o Ajax, entre outras coisas, mas o Ajax continuava uma potência. Então é bem bacana essa situação, porque o Cruyff fala muito dessa cultura, né, que você ter os jovens treinando de um jeito e depois se desenvolvendo no profissional.
de uma outra forma. Ele fala que sem isso talvez o Ajax não seria o clube que ele se tornou. E por isso ele brigou tanto para que isso acontecesse no Barcelona quando ele era treinador. Uma coisa muito curiosa assim é que o Cruyff, embora ele vá falar muito dos atritos que ele teve com essas pessoas, ele sempre reconhece a importância delas para a vida deles e para o esporte, né? O próprio Piet Kaiser, que foi o cara que colocou ele sob sua asa ali no começo no Ajax, ele foi o alicerce ali da ruptura do Cruyff com o Ajax, pela decisão dele ter sido escolhido como capitão do time, né? Ali rolava muita rusga, principalmente depois da saída do Mitchells, porque o clube ficou meio que jogado. Os jogadores eles tinham muita liberdade e, apesar do Cruyff não gostar dessa questão autoritária, ele ressalta que o treinador ele precisa ter uma voz ativa, precisa comandar os atletas e orientá-los. E depois da saída do Mitchells, isso foi se enfraquecendo no Ajax, e embora o clube tenha sido bem sucedido, ele conquistou mais 2 Copas dos Campeões da Europa, havia ali uma ruptura no vestiário, né? Muita gente querendo mandar, muita gente se ressentindo da fama do Cruyff. Me lembrou muito a questão do Michael Jordan no Bulls dos anos 90, né? Porque a gente sabe que quando você tem esse nível de talento, o ego ele acaba influenciando, e se você não tem a mão ali do treinador para administrar, as coisas podem dar errado, e foi o que aconteceu. Então o Cruyff decide ir para o Barcelona. A decisão dele, ela tem se debatido muito sobre ser relacionada à política, dele não ir para o Real Madrid, ele que era fã do Di Stéfano quando criança, né? Mas o Cruyff ele foi influenciado, que ele vai revelar pra gente, que muito se deveu ao Rinus Mitchells, né? Ele que também tinha ido para o Barcelona, e o Cruyff achou que seria uma escolha mais acertada trabalhar com um cara com quem ele já tinha mais contato. Essa relação dele com o Mitchells, ela é muito especial, muito paterna, não só pelo ambiente fora do clube, mas também pelo que ele fez dentro de campo. Ele vai mencionar que o Mitchells não conversava com outros atletas sobre tática nem técnica, que o Cruyff era como se fosse um filho para ele. E após a morte do pai do Cruyff, ele também levava o Cruyff para ir ao médico, ele sempre ajudou muito a família, sempre frequentou ali a casa. E o Cruyff ele é muito grato ao Mitchells, mesmo depois de eles terem se desentendido, ele ressalta sempre que ele foi o cara mais importante em termos de ensinar a carreira. Algo que o Cruyff vai levar para o seu trabalho de treinador. A gente tem muito essa figura do treinador naquela época que era mais autoritário. E o Cruyff ele vai contar pra gente que na verdade é importante que o treinador também saiba ensinar. Que você veja alguns pontos ali do atleta que precisam ser trabalhados, que você saiba orientá-lo da melhor forma para tirar proveito do seu talento. Algo que ele levou para a vida toda. Então esse período no Barcelona foi bem importante porque ele resgatou, né, o período de sucesso do clube. O Barcelona naquela época ele já era um clube relevante, mas ele não ganhava títulos há bastante tempo. Você tem ali a questão do regime do Franco influenciando também de certa forma, né, mas o Barcelona ele não tinha identidade. E o Mitchells ajudou a trazer isso para ele juntamente com o Cruyff. Ele teve um período bastante bacana conquistando o Campeonato Espanhol, conquistando a Copa do Rei. E o Cruyff vai mencionar que ele se identificou demais com a cultura espanhola, ali com o povo da Catalunha, e por isso ele decidiu meio que tornar a Espanha o seu lar, né? Mas aí, ali no Barcelona também houve atritos, e o Cruyff, assim, ao longo da história ele vai deixar bem claro que muitos dos problemas que ele teve foram com dirigentes que queriam influenciar nas decisões do futebol, e que tinham poucas pessoas que tinham sido atletas tomando essas decisões. Então, meio que acabava tendo uma rusga, e isso criava uma ruptura dentro do vestiário com a comissão técnica e acabava, né, sendo prejudicial para os atletas. Então ele sai do Barcelona. A saída do Cruyff do Barcelona, ela foi bem importante porque ele passou uma temporada jogando nos Estados Unidos, e isso foi uma lição para ele. A gente sabe que os americanos eles são famosos por saber promover um espetáculo como ninguém, por saber gerir empresas como ninguém. E ele vai falar sobre o período que ele jogou futebol nos Estados Unidos, né, tal qual Pelé, e vai dizer que ele trouxe muito dessas coisas administrativas para a sua carreira de técnico, né? Então, por exemplo, essa coisa da organização, da hierarquia, das pessoas qualificadas tomando as decisões, né, dos treinadores serem responsáveis só pelo futebol, e os médicos, né, serem responsáveis por essa parte da saúde, que você tem que ter uma pessoa qualificada especificamente para aquilo ali, para lidar com o futebol.
uma pessoa certa para lidar com a administração do clube e que esses profissionais eles têm que caminhar juntos. Ali no futebol a gente tinha muito essa questão do interesse pessoal influenciando e cada um queria ser mais do que o outro, sendo que você acaba tirando a ideia de que o clube é uma coisa só e que todo mundo tem que caminhar junto, né? E um dos trechos assim, mais interessantes que ele citou foi a questão da educação. No começo da biografia, o Cruyff, ele criança, vai falar, né, que ele não gostava muito de estudar, mas que ele deu muita importância para isso depois que ele passou o período nos Estados Unidos, né? A gente sabe que tem muito preconceito em relação aos jogadores de futebol, dizendo que eles são burros, né? E o Cruyff ele vai mostrar pra gente que na verdade isso é balela, que os jogadores de futebol não são burros. Eu até fiz um vídeo falando a respeito, né? E ele vai falar que ele se ressente muito dessa ruptura que tem entre a educação e o esporte na Europa, na América do Sul, né? Porque a educação e o esporte são quase vistos como antagonistas. E nos Estados Unidos tem muito essa valorização, né? Do atleta-aluno. E aí ele vai falar, por exemplo, da paixão dele pelo basquete, né? Que eu já mencionei aqui, e do beisebol. Né? E vai falar como você precisa ser extremamente inteligente para jogar essas modalidades e como ele trouxe essa questão da visão de jogo que o jogador de basquete e o jogador de beisebol precisam ter para desenvolver o seu talento, desenvolver o seu jogo. Né? Esse período no Barcelona ele vai passar com altos e baixos, né? Ele vai marcar seu nome na história do clube e aí chega a Copa de 74. É importante falar que a relação do Cruyff com a Federação Holandesa estava um pouco arranhada pela saída dele do Ajax. Quando ele chega no Barcelona, a Federação impõe uma multa, não seria uma restrição para ele atuar apenas 6 meses após a chegada. Né? E ele também tinha um conflito ali com jogadores que eram a base da seleção holandesa. Né? Eles tinham muitas rusgas por causa daquela coisa da fama dele no Ajax. Eles diziam que o Cruyff era sempre o último a chegar, sendo que você sair da Espanha naquela época para voltar para a Holanda era uma coisa bem mais burocrática. E aí o Cruyff vai falar que quando chegou a época da preparação, quando todos os jogadores eles se uniram no objetivo comum, tudo isso ficou de lado. E aí ele vai falar pra gente, afinal de contas, o que é o futebol total. E é bem interessante que ele é didático nessa parte em que ele diz: tirando o talento, que é claro, você precisa ter material humano para poder desempenhar esse nível de futebol, é meramente uma questão de ocupar os espaços certos, né? Hoje em dia é lugar comum você falar sobre tática, você falar que os jogadores precisam estar no lugar certo na hora certa, que os jogadores precisam ocupar mais de uma posição, mas naquela época isso foi revolucionário. Então ele vai falar que são necessárias duas coisas muito importantes, que é a inteligência e um condicionamento físico impecável. Porque assim que o seu companheiro sai da posição dele, você precisa assumir. Por isso que ele chamou de carrossel, porque os jogadores iam girando ali dentro do seu posicionamento. E também falou muito do jogo coletivo, que parece um pouco redundante você falar futebol, um jogo coletivo, mas você não pode ter um jogador atacando sozinho. Se o seu companheiro ataca, todo o time precisa atacar com ele, todo o time precisa caminhar junto. Você precisa acelerar o jogo. E aí ele vai dizer que toda essa evolução que eles tiveram ficou muito evidente no confronto contra o Brasil. O Cruyff ele era muito fã da seleção de 70, considerada por muitos a maior seleção de todos os tempos. E ele vai mencionar que embora aquele jogo com o Brasil eles tenham começado assim com receio, afinal de contas eles achavam que estavam jogando com a seleção de 70 ainda, ele vai dizer que o diferencial não foi o talento, porque havia muito talento ali ainda na Copa de 74, mas a capacidade da Holanda de acelerar o jogo que o Brasil ainda não tinha. Né? A gente viu mais recentemente, quando o Barcelona estava no seu auge, né, o Dream Team do Guardiola, como a inovação ela pega todo mundo de surpresa. Né? Você não sabe o que fazer, você não sabe o que lidar, você não tem amostras de como lidar com aqueles atletas ali naquele nível de futebol. Posteriormente, depois, as pessoas foram se adaptando até criar um outro padrão de jogo, mas essa inovação, ela simplesmente foi devastadora, né? E fez com que a Holanda marcasse as Copas do Mundo e o futebol. E ele vai dizer que aquele jogo com o Brasil foi simplesmente o auge do carrossel holandês. E, ironicamente, também foi a ruína.
Ele vai mencionar que os jogadores ficaram tão animados com o desempenho que tiveram contra o grande Brasil, né, que eles acabaram meio que entrando naquilo que a gente chama de zona de conforto, né? Não tem nada, ele vai mencionar que é a calmaria que antecede a queda, a soberba que antecede a queda. Na final contra a Alemanha, os jogadores eles estavam tão relaxados que eles acabaram cometendo erros pontuais, que foi o que causou a derrota para a seleção alemã, que era uma seleção muito forte, né? Mas que os jogadores holandeses achavam que já tinham passado pelo grande Brasil e que o jogo seguinte seria um pouquinho mais simples e acabou não sendo, né? E isso é uma coisa assim que todo amante do futebol deve ficar se perguntando, né? Uma seleção campeã do mundo não é tão lembrada quanto uma seleção que foi derrotada, né? E foi o que a Holanda de 74 fez. Depois dessa Copa, o Cruyff ele decidiu que não jogaria mais pela seleção holandesa em Copas do Mundo, né? Uma terceira, ele vai falar que se arrepende depois. Na final da Copa de 78 ele foi comentarista e ele vai assumir aqui pra gente que é um daqueles casos em que você olha e pensa, se eu estivesse ali o resultado seria diferente, né? O Cruyff ele é um cara que ele não costuma remoer muito o passado, a não ser quando ele pode aprender com esse passado. Ele vai dizer muito que o futebol nada mais nada menos é isso, que você analisar um erro feito no passado para tentar melhorar no próximo jogo. Mas ele vai mencionar que ele se arrepende um pouco de ter abandonado a seleção, né? E que talvez o resultado da Copa de 78 teria sido diferente. E aí, depois desse período, o Cruyff se aposenta, né? Vai estudar mais nos Estados Unidos essa questão da gestão e volta para o Ajax para começar a carreira dele como treinador. Ele consegue conquistar títulos ali no Ajax, mas ele se queixa de que o Ajax continuava naquela questão política influenciando as decisões do futebol e vai para o Barcelona. E no Barcelona ele simplesmente faz uma revolução e o clube finalmente conquista a sua primeira Copa dos Campeões da Europa. E ele vai dedicar um trecho assim, onde ele fala com muito carinho do Pep Guardiola e do Ronald Koeman, porque eles não eram considerados jogadores bons, né, por incrível que pareça. Mas o Cruyff via neles uma inteligência que estava muito acima da média. Eles não eram os mais atléticos, não eram os mais habilidosos, mas eles estavam no lugar certo na hora certa. Então, eles não precisavam correr tanto, não precisavam assim se deslocar tanto. E naquela época, isso não era tão admirado quanto hoje. A gente ainda hoje no futebol, eu acredito que tem essa cultura. Se o jogador ele faz o necessário, ele é meio que criticado. A gente ainda cobra muito do jogador aquela entrega, mesmo que muitas vezes essa entrega seja desnecessária. Se o jogador pode fazer menos, ou melhor, se o jogador pode fazer mais correndo menos, então esse deveria ser o aspecto incentivado do jogo para não desperdiçar energia. Porque alguma hora essa energia vai ser necessária para acelerar o jogo, né? E é isso que o Cruyff insistiu que esses dois jogadores permanecessem no time, e aí ele vai dizer que aquele foi o primeiro Dream Team do Barcelona, e posteriormente vai ter o Dream Team do Rijkaard com o Ronaldinho Gaúcho, Deco, e vocês já sabem o final dessa história. O Cruyff, ele foi um cara que ele brigou muito pelos direitos dos jogadores de futebol. Hoje em dia é muito fácil a gente dizer que eles são milionários, eles não têm que ter direitos, eles têm que jogar e pronto. Só que a esmagadora maioria, como eu disse no vídeo do jogador Não Ser Burro, são de pessoas que têm uma outra profissão. Então, eles não podem se dedicar em tempo integral ao futebol e isso deixa muitos jogadores desamparados. Então, o Cruyff ele lutou muito para que o jogador tivesse um amparo das federações e criou o Instituto Cruyff, né, para cuidar também das crianças, para que elas não tivessem apenas só o futebol como caminho, mas também a educação, né? E isso é bem bacana porque muito dessa atitude do Cruyff vem de influência do seu sogro. Ele vai mencionar que até então ele não pensava assim no futuro. E aí o sogro, ele meio que tinha aquela noção do marketing, da gestão no esporte, e influenciou muito o Johan e ajudou outros jogadores do Ajax daquela época a se prepararem para o futuro, a terem uma segurança, a saber negociar os contratos. E aí isso vai culminar até naquele grande acontecimento do Cruyff não utilizando o material da Adidas dentro da Copa, porque ele era patrocinado da Puma, e mandando retirar uma das listras da camisa, né? Hoje em dia essa questão do patrocínio pessoal é um lugar comum, a maioria dos jogadores tem assessores, mas antigamente os jogadores negociavam os contratos diretamente com o clube e isso era mal visto. A gente tem que lembrar que os dirigentes estavam pensando muito mais neles do que nos jogadores, e o Cruyff ele foi um dos pioneiros nesse sentido de negociar uma vida melhor para os atletas, né?
E aí ele retorna ao Ajax como dirigente, e aí ele continua brigando ali para o maior reconhecimento dos jogadores, para que pessoas do futebol que tenham passado pelo esporte tomem as decisões dentro do clube, né? E mais ali no final do livro a gente tem um período de atrito bem grande entre ele e algumas pessoas ali do Ajax, né? E ele acaba meio que tendo uma mágoa muito grande do clube porque eles não conseguiram se desentender. Ele vai mencionar muito o exemplo do Barcelona, que ele brigou bastante para que a base ela treinasse, tivesse um padrão do jogador mais novo ao profissional, que isso ajudaria muito a desenvolver os talentos, e ajudou, como a gente pôde ver no Barcelona do Guardiola, mas que no Ajax, embora isso fosse mais fácil de acontecer porque o clube já tinha essa cultura, as brigas, os egos acabaram afetando muito o clube. Então ele vai falar um pouco dessa chateação, mas vai reconhecer a importância do Ajax para a vida dele e a importância de todos os treinadores, né, que passaram para ele valores tanto quanto do esporte, mas também valores humanos, né? Ele vai dizer que o Ajax foi muito importante para ele nesse sentido. Não era apenas um clube que se preocupava em encontrar talentos, mas também de formar homens. Galera, eu vou dizer para vocês que essa foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano. Para quem gosta de futebol, repito, isso daqui é aula. O Johan Cruyff ele é uma figura assim que é muito emblemática no futebol por tudo que ele influenciou. No prefácio do Tostão ele vai dizer, né, o maior jogador da história foi Pelé, mas o jogador mais importante para a história do futebol foi Johan Cruyff. Tudo que ele trouxe em relação a inovações do jogo, tudo que ele trouxe em relação a esses aspectos, o ser humano Cruyff, eles influenciam gente até hoje, né? E eu não tenho nem palavras para descrever como isso foi importante para mim, né? A gente perdeu o Cruyff há 5 anos atrás e ele ainda é lembrado, ele foi muito marcante para o esporte, e é isso aí. Ah, Luiz, você falou coisa dessa, minha experiência está estragada. De maneira alguma, esse livro aqui é um dos mais interessantes que eu li. Eu até vou mencionar que ele tem muita força ali na metade dele, e na segunda metade, quando ele vai falar um pouco das rusgas dos dirigentes, eu fico um pouco chatinha a leitura, muito por conta do assunto ser pesado, mas é uma leitura super acessível. O Cruyff ele escreve de um jeito bem leve, parece que você está tendo um bate-papo com um amigo seu. E é isso aí, leitura recomendadíssima, cara. Olha, esse vídeo assim é o que eu estava mais ansiosa para fazer, porque eu simplesmente amo futebol, amo ler sobre futebol. E, cara, eu admiro demais o Johan Cruyff. Vou falar agora sobre a edição. Vocês podem ver aqui, essa capinha bem maneira, que é a foto do Cruyff. A editora Grandiara, ela é uma editora especializada em futebol. Vocês devem conhecer o Guardiola Confidencial, que eles lançaram, que vai falar do período do Pepe no Bayern de Munique. E aí temos aqui uma diagramação bacana, folhas amarelas, né? Já falei dos 14 capítulos, a gente tem aqui algumas fotos, né? Como vocês podem ver, da vida do Cruyff, os principais momentos aqui dele. Né? Tem cerca de 322 páginas de texto e você lê assim, voando. Esse vídeo não é patrocinado pela editora Grandiara, mas poderia, né? E aí eu vou falar agora para vocês sobre algumas leituras de apoio que eu também fiz. A primeira delas é essa aqui, A Pirâmide Invertida, a história da tática do futebol. Ela vai falar desde da criação do esporte até os dias atuais, as últimas revoluções que a gente teve. Gente, isso daqui é uma bíblia. Isso é uma bíblia do esporte. Quem gosta de futebol, quem ama futebol, precisa ler esse livro aqui. Também é da Grandiara, já falei que não é patrocínio, né? Eu só gosto muito da editora. E, gente, isso daqui é simplesmente maravilhoso. Todos os grandes craques, os grandes técnicos, tudo da história do futebol está aqui nesse livro e você simplesmente vai amar. A Pirâmide Invertida, leiam esse livro. A outra leitura foi A Magia da Camisa 10, vai falar sobre os grandes camisas 10 que encantaram o esporte, né? E o Cruyff está representado aqui também. Tem também os brasileiros que influenciaram. E aqui a gente tem o Jogo Bruto das Copas do Mundo, que vai falar sobre os grandes clássicos das Copas do Mundo, como é que foram as grandes Copas, e tem um espaço dedicado à grande laranja mecânica da Copa de 74. Eu vou deixar aqui na descrição 3 vídeos bem bacanas. O primeiro deles é um vídeo do Futirinhos, falando sobre a biografia do Cruyff. Eles têm essa sessão que eles falam sobre biografias de grandes jogadores. Um vídeo do Bruno Formiga, falando sobre a importância do Cruyff para o futebol. E um documentário que é Cruyff, o Profeta do Gol.
O documentário ele não tá em português, mas dá pra você entender direitinho as legendas em inglês, se você entender o idioma, e eu recomendo demais. Ele tá no YouTube, tá bem tranquilo de achar, vou deixar aqui na descrição. Galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, tô até nervosa agora. Se você não gostou, me diz aqui o porquê você não gostou. E assim, de coração, eu adorei fazer esse vídeo, eu espero fazer mais assim, porque eu simplesmente sou apaixonada por futebol, sou apaixonada pelo Johan Cruyff e queria compartilhar essa minha paixão aqui com vocês. Então, galera, depois de falei pra caramba, então, ó, espero que vocês tenham acesso a essa biografia, por favor, é recomendadíssima. Um abraço e até a próxima.